Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre o lixo, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos. Retomando o nosso debate, eu vou aqui para a participação do Peter, de Venda Nova. Ele diz: gostaria de parabenizar o programa e os participantes. Gostaria de fazer uma pergunta sobre quais as medidas da Prefeitura de Belo Horizonte para o lixo hospitalar, para o Lucas, e gostaria que o Rodolfo mencionasse algum meio de contato para o grupo Atitude Sustentável. Lucas, primeiro. Bom, o resíduo hospitalar ele é considerado resíduo especial, né, pelas suas características, né? Pode ser contaminante, perfluorocortante. Então, quando o resíduo é classificado como especial, a obrigação é do gerador, pelo gerenciamento é do gerador. Agora, o que a prefeitura tem feito? Na verdade, ela exige de todos os geradores, desde uma pequena farmácia até um grande hospital, que esses geradores aprovem um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Então, caso esse gerador não tenha esse plano, ele pode ser penalizado, ele pode ser multado pela prefeitura. Existe coleta especial também para os resíduos de serviço de saúde, a SLU presta esse serviço em alguns casos, e também empresas privadas que trabalham junto com os hospitais. E existe também a fiscalização, né? A SLU ela tem um grupo de fiscais que trabalha especificamente com a fiscalização desses estabelecimentos. Uhum. Ok, Rodolfo, contato do grupo Atitude Sustentável. Bom, ele pode ser feito por meio do e-mail, né, institutoatitudesustentável@gmail.com, ou até mesmo pelo próprio celular, que é 8641-8838. Né? Ok, Peter, obrigado pela participação. Rodolfo, Caio, do bairro Glória, quer saber como são as ações desenvolvidas pelo Instituto e como ele pode ficar sabendo para participar. Bom, praticamente o e-mail, o telefone. Por e-mail, pelo telefone também. Vocês têm alguma página na internet? Sim, tem o blog, né? Grupo Atitude Sustentável, @blogspot.com.br, né? As ações, elas são feitas com parte de capacitação com os trabalhadores, mobilização da comunidade do entorno, né? Com instituições de ensino também, para levar aí além da Política Nacional de Educação Ambiental também, e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que fazem para fazer esse engajamento. Falando, nós estamos abertos a parcerias. Nós estamos entrando em contato com várias associações por meio de ofício, e até mesmo entrando em contato, e nós não estamos conseguindo falar com eles. Né? Então, a gente está precisando que empresas abracem essa ideia, que o poder público também venha abraçar essa ideia, e que as associações se aproximem da gente, quem sabe até mesmo o INSEA, o Instituto, né, Núcleo de Sustentabilidade, para poder abraçar essa causa. Mas nós estamos aí de braços abertos. Ok, Caio, obrigado pela participação. A Rosângela, do Grajaú, ela pergunta: o que fazer com o óleo de um pequeno restaurante que não vai mais ser utilizado? Como descartá-lo, professor Irã? Rosângela, primeiro, parabéns pela preocupação. Né? Na verdade, o que você tem que fazer? Tem que recolher esse óleo, de preferência um recipiente íntegro. Né? Dependendo da quantidade, podem ser garrafas PET, com tampa, né? Então você vai recolher, não encha, né? Muito, porque isso fica pesado, difícil de carregar, mas vai fechar e vai procurar um ponto de recebimento. Existem diversos pontos em Belo Horizonte que recebem esse tipo de óleo. Normalmente, supermercado, né? Grandes supermercados, tem lá um tonel onde você descarta esse material. Rosângela, obrigado pela participação. O Fabiano, do bairro Renascença, ele pergunta para o Lucas: qual o motivo da falta de lixeiras na cidade? Ele acha que esse é um problema geral e nota isso em todas as regiões de BH. Isso procede? Como que tem sido essa política, Lucas? Procede em parte, né? A gente recentemente instalou 10.500 lixeiras, né, em todas as regiões da cidade. Obviamente, priorizando aquelas áreas com mais comércio e mais circulação de pessoas. Uma boa parte aí já se encontra depredada, então o próprio cidadão ele não cuida do patrimônio que é dele, né, e da cidade. E agora a gente recentemente licitou mais um contrato que vai instalar mais em torno de 10.700 lixeiras. Então a gente vai ter um conjunto aí próximo a 20.000 equipamentos espalhados pela cidade, nos pontos de ônibus, locais de maior intensidade, né, de uso. E eu acho que considero um número bastante razoável se as pessoas realmente quiserem colaborar, colocando resíduo na lixeira e não depredando. Valeu, Fabiano. Obrigado pela participação.
Professor Irã, em se falando do lixo doméstico, o que precisa ser descartado? Com mais cuidado e por quê? Então, em se tratando de lixo doméstico mesmo, de casa, né, de residência, o mais perigoso, se nós separarmos em duas parcelas, que seria hoje o mínimo que nós temos que fazer em nossas casas, separar entre o resíduo seco e o resíduo úmido, né? O mais perigoso é o resíduo úmido, né? Que ele que está associado aos vetores, né? aos micro-organismos patogênicos, né? Então é o resíduo de restos alimentares, é o resíduo de comida, né? O outro resíduo, que seria potencialmente reciclável, que é o resíduo seco, principalmente representado por embalagens, ele tem algum perigo associado ali ao vidro, né? Um vidro cortado, né? Um vidro quebrado, talvez uma ponta de lata, né? Mas isso, se o acondicionamento for corretamente executado, não tem perigo nenhum. Ok. Rodolfo, nós vivemos numa sociedade de consumo. E, de fato, hoje a vida está muito mais facilitada, com tantos produtos, com tanta tecnologia. Mas o que você diria dessa relação consumismo e produção de lixo? Primeiramente, eu acho que o indivíduo ele tem que repensar. Ele tem que repensar sempre se ele precisa daquele material, né? Foi o primeiro exemplo quando eu dei lá, quando uma mulher vai para uma festa, ela fica em dúvida, assim, quantos sapatos, lá do guarda-roupa ela tem todos os sapatos, mas ela tem que comprar um outro. Existe essa necessidade, né? Então, essa preocupação, ela tem que vir do indivíduo em si. É uma mudança de postura, né? Enxergar o mundo de uma forma holística, né? E não julgar a responsabilidade só pelo poder público também, criar as ações e fazer as ações. Como sociedade civil, vamos chamar assim, né, de uma forma organizada, o próprio indivíduo, ele tem que fazer a parte dele. Aliás, Rodolfo, quando você fala isso aí, isso me encanta, sabe por quê? Nós vivemos num país democrático. Sim. Então, o poder público tem aquilo que ele deve fazer, mas cada cidadão também tem que fazer a sua parte. Cada instituição, cada um de nós, né? Ok, tem mais uma pergunta aqui, o Wellington, de Contagem. Vou direcioná-la ao Lucas. Quer saber que destino tem sido dado para o lixo eletrônico e o que uma pessoa deve fazer quando quer descartar um aparelho, por exemplo, um computador? Bom, esse é um outro grande desafio, né? Porque a gente ainda não tem soluções definitivas para esse tipo de resíduo, mas algumas empresas já têm disponibilizado locais para a disposição desse tipo de resíduo, né? A própria Prodabel, que é a empresa de informática da prefeitura, ela recebe algum tipo de resíduo de informática que ela tenta recuperar e tem algumas empresas, né? Alguns supermercados, o Supernosso, o Verdemar, algumas empresas que recolhem esse tipo de material também. Ok, estamos caminhando para o final e eu gostaria de colocar uma questão para os três, começando pelo professor Irã. O que é preciso mudar para uma Belo Horizonte sustentável, do ponto de vista do tratamento do lixo? Bom, primeiro o indivíduo que já está preocupado com isso, está de parabéns, continue e espalhe essa preocupação. Quem não está preocupado e está querendo entrar, entre, né? E, por fim, o poder público, né? Ele poderia estabelecer uma meta, falta uma meta de redução. Ok. Rodolfo? Primeiramente, o indivíduo, ele se sentir indivíduo não só naquela questão na época que ele tem que voltar. Lembrando que ano que vem a gente já tem período eleitoral, né? Ele cobrar do poder público, ele fazer a sua parte, né? E fazer valer também os direitos elencados aí nas legislações. Né? Ele fazer a sua parte, ele se enxergar que se ele fazer a sua parte, o vizinho também fazer a sua parte, juntos teremos aí uma cidade sustentável, vamos chamar assim? Lucas, assim, em 10 segundos, rapidinho. Olha, por tudo que foi falado, o desafio não é tecnológico, o desafio é filosófico. Então a gente precisa mudar a nossa filosofia de vida para viver de forma mais simples e, consequentemente, mais sustentável. Ok, bacana, caros convidados. Foi um prazer tê-los aqui. Voltem sempre ao Horizonte Debate. Obrigado. Antes de encerrar o nosso programa, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ligue para a nossa produção. Seja um sócio, um missionário evangelizador, ajudando a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir mais esse capítulo da sua história. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Lá você pode saber o tema da semana com antecedência, ver fotos dos bastidores do programa. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. E acompanhe também as notícias do Horizonte Debate pelo Twitter, acessando twitter.com/Horizonte Debate.
Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.